uma família, se você deseja ter filhos, se planeje, se programe. Procure estar confiante no trabalho. Não vou dizer, não vou nem falar em estabilidade, mas se possível, melhor ainda, né? Mas procure planejar aquela gravidez. Você, mulher, principalmente. Porque, querendo ou não, quem sofre mais as consequências diante da nossa realidade aqui, cultural, histórica, dentre outras coisas, é você, mulher. Onde muitas das vezes o homem só chega lá, pá, faz e capa o gato. E o bucho, tanto literal como no sentido não literal, fica para você. Bem, no vídeo de hoje, nós vamos concluir aquele assunto polêmico sobre aborto. Ainda estamos nele. E vamos apenas conversar um pouco a respeito sobre possíveis soluções no que se refere a concluir ou tentar fechar esse assunto, que eu acredito que não irá ser fechado, sobre o aborto ou o abortamento. Então aqui eu trouxe algumas reflexões minhas a respeito de algumas leituras, por exemplo, para a gente discutir um pouco sobre essa temática de possíveis soluções na polêmica chamada aborto. Então acompanhe aqui comigo. Vamos lá. O que eu pensei inicialmente? Poxa, a situação é grave no Brasil, no que se refere a anualmente falando, no que se refere aos abortamentos, e a quantidade absurda que existe, que, como vocês viram, creio eu, no vídeo 2, aproximadamente 800 mil abortos acontecem no Brasil todos os anos. São dados de 2023, né? São dados mais recentes do Ministério da Saúde. E muitos casos de abortamentos, as mulheres têm complicações, em média 200 mil casos, fora outros que não se sabe, e a mulher, a gestante, acaba, além de colocar sua vida em risco, ela acaba indo para o SUS, né, procurar ajuda médica. Esses casos, em sua maioria, são clínicas clandestinas, e também a ideia da mulher como é que eu posso dizer, ela por conta própria, sem necessariamente estar em uma clínica clandestina, ela também pratica atos de abortamento, como por exemplo o misoprostol, né, que é aquele comprimidozinho, coloca por cima, coloca por baixo, conhecido como Citotec. Nas primeiras semanas ele é muito utilizado nesse contexto. E aí, para tentar solucionar essa situação, foi onde eu trouxe algumas reflexões hoje para tratar com vocês e saber de vocês o que é que vocês acham, né? Eu peço muito, quer dizer, vou passar a pedir mais, que se possível vocês possam curtir o vídeo, possam compartilhar. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, porque isso ajuda bastante, tá bom? Eu me chamo Jefferson, para quem não conhece, e vamos aqui refletir sobre essa temática, né? Sobre essas possíveis soluções. Porque, assim, a minha ideia não é que a mulher passe pela situação do aborto e também, principalmente, que o feto não venha a ser réu, né? Nessa situação. Principalmente em casos de gestação indesejada, que é o que acontece mais. Por exemplo, como é que a gente vai solucionar isso? Para o feto, o que é que eu pensei? Para o feto não morrer e para a mulher também não ter que passar por essa situação, e muitas das vezes em clínicas clandestinas, principalmente quando é uma questão cirúrgica, a mulher não correr risco de vida, porque querendo ou não, por mais que seja no SUS, por exemplo, uma clínica particular, específica, apropriada para isso, os riscos de aborto ainda acontecem. Então, o que é que eu pensei inicialmente? Será que legalizar a gente vai conseguir solucionar essa polêmica? Tem um para mim que não, porque na medida que legalizar, por mais que possa acontecer uma redução nos casos de abortamento, mas eles ainda irão acontecer e irão acontecer com mais facilidade por causa da legalização. E tem um para mim que legalizar só vai mesmo beneficiar quem quer abortar. Mas para quem é contra, como eu, a questão do aborto, eu já expliquei em quais situações nos vídeos anteriores, eu sou contra. Sou contra a questão da legalização. O que mais? Principalmente em casos que com certeza é o que mais acontece, a gestação indesejada. 2. Políticas públicas de proteção à mulher e humanização na saúde.
Ó, as políticas públicas, os programas e qualquer ideia da área da segurança, por exemplo, em proteção à mulher, ela tem que existir. Independente de qual seja o motivo, ela deve existir. Você vê que de uns anos para cá, casos de feminicídio aumentaram bastante. Porque a gente vive, infelizmente, numa sociedade doente, e não é só a nossa, em que a mulher é tida como uma propriedade. Parece ainda a época da escravidão. Só que as coisas se modernizam, né? Não é que não exista ainda uma escravidão, né? Se fosse falar desse tema. E a mulher é tida com propriedade, o homem, às vezes, o cônjuge não aceita uma separação, e aí acontece violência, acontece feminicídio, e aí eu sei que o tema aqui é a questão do aborto, mas as políticas públicas, de um modo geral, em proteção à mulher, ela deve existir. A questão da humanização na saúde é outra coisa que ainda está bastante defeituoso. O que seria essa humanização? Muitas mulheres que estão ali com uma gestação indesejada, elas são criticadas, às vezes estão sofrendo até mesmo já para entrar em uma situação de parto, elas há todo digamos que um cochichar ali nos bastidores, e a mulher às vezes escuta, está ali sofrendo, está sentindo dores, e aí a gente escuta, a mulher, muitas das vezes, e quem está ali presente, escuta certas coisas, certas piadinhas, que a pessoa deveria, muito pelo contrário, deveria agir em ajudar, em dar um suporte, em ser humano de verdade, diante daquela situação, e também em casos de que a pessoa não quer levar aquela gestação. Não estou querendo dizer que a pessoa tem que aconselhar a pessoa não levar ou a levar a gestação, não é isso. Estou falando no que se refere ao atendimento público de saúde, principalmente. A gente sabe que também isso acontece no ambiente privado, mas isso é muito mais frequente em um ambiente público, por uma série de questões. Então, as políticas públicas de proteção à mulher e um melhor atendimento, um atendimento humano na área da saúde, de um modo geral, e nesse caso aqui, em situação de abortamentos, deve sim existir. Para mim, é um dos pontos que não pode faltar dentro desse contexto. Outra coisa, programas de educação sexual e planejamento familiar. Isso é crucial. Por quê? Países que legalizaram, como já falei no vídeo 2, eles se utilizaram disso aí. Educação sexual, planejamento familiar. Não foi o fato de legalizar, foi o fato o que fez legalizar, claro, com a estratégia. E quais foram as estratégias? Educação sexual, planejamento familiar. Isso tem que acontecer nas escolas, em forma de palestras, na sala de aula, em conteúdos específicos, por exemplo. Projetos, professores podem desenvolver esse tipo de projetos, não há lei que impeça. O planejamento familiar, ele deve existir, como o nome já diz. Pô, se você quer uma família, se você deseja ter filhos, se planeje, se programe. Procure estar confiante no trabalho. Não vou nem falar em estabilidade, mas se possível, melhor ainda, né? Mas procure planejar aquela gravidez. Você, mulher, principalmente. Porque, querendo ou não, quem sofre mais as consequências diante da nossa realidade aqui, cultural, histórica, dentre outras coisas, é você, mulher. Onde muitas das vezes o homem só chega lá, pá, faz e capa o gato. E o bucho, tanto literal como no sentido não literal, fica para você. Então você, querendo ou não, tem que se obrigar a ter mais cuidado ainda, principalmente nesse contexto aqui de uma gravidez indesejada. Então, para isso exige o quê? Um planejamento familiar. O governo, na minha opinião, ele deveria tratar desses conteúdos, desses assuntos de forma estratégica, seja com assistente social, seja com uma ONG, seja um exemplo, né? Só que eu sei que ONG é organização não governamental e tal, mas não custava nada fazer parcerias, por que não? Seja de iniciativa privada, seja lá o modo que for, mas são duas situações, educação sexual e planejamento familiar, que devem ser inseridas de uma forma mais consistente na sociedade. Principalmente onde mais acontece esse tipo de caso, que são nas periferias. Outra coisa, levar a gestação até em torno das 24 semanas. Gerar e doar. Volto a dizer, aqui são pensamentos meus.
sobre possibilidades para que não aconteça o abortamento. Será que levar a gestação até em torno das 24 semanas pode ser uma boa situação para evitar o abortamento? Ao meu ver, sim, uma possibilidade. Eu sei que em caso de tanto gestação indesejada como estupro, principalmente violência sexual, isso pode ser um sofrimento sem fim, dependendo da situação, do contexto, da vítima, dependendo de uma série de situações. Mas se supomos que a mulher consiga levar pelo menos até as 24 semanas, solicitar o parto prematuro, na minha opinião, é mais plausível, é melhor do que optar pelo abortamento. Em caso de violência sexual, como eu já falei no vídeo anterior, eu procuro não ser contra a lei e, já que é um direito da mulher, em caso de estupro, ela optar pela gestação, então deixa com ela a decisão. Nesse caso, eu não quero me interferir. Porém, eu sou a favor da vida, eu não sou a favor que a criança, que o feto, venha pagar o parto, nesse caso, né, venha pagar a conta, venha ser réu. Eu não sou a favor disso. Gerar e doar. A questão da doação, vou falar mais na frente. Então, o fato de você levar a gestação até as 24 semanas, se possível, até os 10 meses mesmo, as 40 semanas, seria melhor ainda. Por mais que você não possa, não queira, seja lá o motivo, ficar com a criança, a gente poderia ver a possibilidade que existe, né, na lei, é um direito da adoção. Investimento no SUS que vai de encontro ao pré-natal e pós-parto. Algo que não existe. Não existe isso aqui na nossa realidade. Existe o pré-natal por lei, tudo direitinho, existe. Que muitas das vezes nem é todos os meses como é na particular. Muitas das vezes não tem aquela atenção que deveria ter. Mas o pré-natal existe. Agora, um acompanhamento, um programa, uma política pública de acompanhamento à mulher pós-parto, dando toda uma assistência, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista psicológico, por exemplo, emocional, isso seria muito bom, porque dá um suporte para a mulher, principalmente aquela mãe solteira. Principalmente um tipo como é que eu posso dizer, de suporte que não é só o financeiro, mas todo aquele suporte que uma mãe precisa, principalmente uma mãe solteira de primeira viagem, uma mãe que sofre preconceitos, dentre outras situações. Seria, ao meu ver, uma das soluções ou um complemento da solução para evitar-se abortamentos. 6. Projetos na segurança pública que viabilizam uma proteção à mulher, uma melhor proteção à mulher. Isso não tem nem o que questionar, né? A situação que a mulher vive hoje, não só a mulher, né? Até porque morre mais homem e tal, mas enfim, a situação que a mulher ela vive hoje é de extrema fragilidade. Em que sentido? Que ela ser frágil? Não é esse sentido que eu estou querendo dizer. É no sentido que, quando as coisas vão acontecer do ponto de vista negativo, ela é tida como sexo frágil, mesmo que não seja. Ela é tida como um assalto, é mais fácil assaltar a mulher e tal, enfim. A mulher, ela de certa forma, ela é tida num quadro cultural, além dos machismos, dentre outras coisas negativas, ela é tida como algo inferior, infelizmente. São resquícios de toda uma situação histórica na história do Brasil e, querendo ou não, tem resquícios também na filosofia ocidental, fazendo aqui uma crítica, tem resquícios também de uma cultura patriarcal, que aí não que a cultura patriarcal não tivesse coisas boas, mas há resquícios negativos que são, às vezes até positivos, mas que são usados de forma negativa. Porque quando a gente fala de uma cultura ou de uma sociedade patriarcal, a gente tem que saber entender o momento histórico daquela sociedade para não fazer uma má interpretação e saber se utilizar e enxergar todos os pontos ali positivos como algum ponto negativo ou outro, que é uma questão também muito subjetiva, interpretativa, relativa, que há nesses contextos. Muitas das vezes a cultura e a sociedade patriarcal é muito mal falada, envolve toda uma questão cristã e tal, mas se você enxergar bem, entender, ela tem muita coisa positiva para a mulher.
Como, por exemplo, a questão da proteção à mulher, a questão do trabalho. Eu sei que a mulher trabalhava no campo e tudo, mas há toda uma situação, por exemplo, se fosse pegar um contexto bíblico, um contexto cristão, em que a mulher era protegida. E muitas das vezes a mulher, por exemplo, ideologias feministas, não querendo generalizar aqui todas as feministas, mas muitas das vezes elas não conseguem enxergar que há uma proteção ali com a mulher diante daquele contexto. Ela está presa, está enrasada, está meio que enviesada, alguma coisa assim. Ela está por trás de viés ideológico e muitas das vezes não consegue enxergar o que há por trás, o que há de bom em uma determinada situação. Então, projetos na segurança pública devem existir. Isso vai ajudar, por exemplo, em quadros de violência sexual, para evitar o estupro, a violência sexual e dali uma possível gestação. 7. Uma punição mais severa com quem pratica violência sexual. Isso já existe, né? Se não me falha a memória, tem um projeto aí de lei que está aumentando a pena em caso de violência sexual. Tanto em questão de uma situação vulnerável, né? Que é a questão de adolescentes até 14 anos, né? De menores até 14 anos, como também os casos acima de 14 anos. Então, estão aumentando as penas. E dependendo do ato, de como as coisas aconteçam, questão de lesão corporal, a pena ela pode aumentar bastante e, se não me falha a memória, chegar até 30 anos. Mas eu acho que a punição em si, ela não seja... Ela pode contribuir, mas ela por si só não resolve. Então tem para mim que só a punição, por exemplo, não é o suficiente. Ela deve fazer parte de um quadro maior. E outra, tem muitos casos que não acontece nada, que não acontece punição. A nossa lei, por exemplo, em casos de violência sexual e acontece uma gestação e vem toda a questão de abortamento, a lei não exige nenhum boletim de ocorrência. Eu sei que isso, por um lado, é para resguardar a identidade da mulher, mas, por outro lado, não ajuda a pegar o violentador. Não ajuda, muitas das vezes. Claro, tem outros porquês, né? Não é só esse. Mas, enfim. 8º caso que eu pensei é a questão da adoção. A adoção, ela além de ser um direito da mulher, ela deve ter ao meu ver, deve ter um programa, uma política melhor em cima disso. Por quê? Porque os orfanatos estão lotados. Muita gente quer adotar, de certa forma. Há toda uma burocracia em cima disso e deve ter mesmo uma questão criteriosa, porque você não deve botar a vida, a responsabilidade de uma criança na responsabilidade de qualquer pessoa, de qualquer casal, enfim. Então, o governo, ao meu ver, o Estado, ele deve também chegar junto, assim como a sociedade, mas principalmente o Estado nessa situação, para dar todo um suporte. Suporte com profissionais na saúde, suporte com psicopedagogos, suporte educacional, suporte financeiro, é um dos principais, locais, ambientes, casas, digamos assim, não casas referente a lar, mas casas no sentido de acolhimento, para receber essas crianças, porque a gente pode muito bem raciocinar na seguinte questão: vamos doar, beleza, mas aí também a gente tem que pensar como é que vai ser a vida dessa criança. Não é só, pariu, não quero, vou doar. Poxa, é interessante também ver para quem estamos doando, para onde vai essa criança, como funciona esse orfanato, e muito disso é por baixo dos panos. Então, a adoção, ela, ao meu ver, viabiliza evitar quadros de abortamento, situações de abortamento, mas ela por si só não deve ser um fim, só ela, né? Não deve ser um fim em particular assim, sozinho, né? Ela não deve ser, não deve acabar aí. Tem que haver uma continuidade. O que é que eu estou querendo dizer? A adoção, ela existe, ela tem que continuar existindo, mas o Estado e a sociedade, ela deve chegar junto. Chegar junto em que sentido? Suporte que aquela criança precisa. A criança precisa de lazer, a criança vai precisar de uma boa alimentação no sentido nutricional. Não estou falando em quantidade de refeições, estou falando no sentido nutricional. Ela vai precisar de um acompanhamento
com boas pessoas ali que trabalham ali, que vão cuidar daquele ambiente, daquelas crianças. O conselho tutelar tem que chegar junto, claro. Tem que ter quadros de profissionais, por exemplo, da área da psicologia, para compreender, para entender e para resolver situações, problemas. E para isso precisa de investimento. Em vez do governo do estado, por exemplo, gastar dinheiro com tanta besteira que é gasto, como, por exemplo, final do ano, paga milhões a cantores e tal, poderia investir numa situação dessa. É muito mais humano, é muito mais... para bater palma. É plausível isso daí. Mas não, prefere se gastar com certas viagens, estou falando de dinheiro público, com certas viagens que, ao meu ver, não deveriam nem existir, com certos tipos de auxílios que não deveriam nem existir. Não estou falando do Bolsa Família, não estou falando disso. Estou falando, por exemplo, de um auxílio moradia, onde uma pessoa já ganha não sei quantos mil por mês e ainda tem direitos a auxílio gasolina, auxílio moradia, não sei o que, aí paletó, e dinheiro público. Enquanto aquele que ganha um salário mínimo ou alguma coisa a mais que um salário mínimo tem que fazer mágica todo mês para sobreviver, para pagar aluguel e ainda para sustentar, muitas das vezes, um neto, 2 netos, coisa que deveria ser responsabilidade dos pais. Então, assim, pessoal, para a gente fechar esse assunto, esses 8 pensamentos, essas 8 temáticas aqui foram algumas reflexões minhas a respeito como a gente poderia solucionar esse quadro de abortamentos, reduzir esse quadro. Eu sei que essas ideias não vai cessar a polêmica, claro, mas poderíamos utilizar. Supomos que uma pessoa aí está no poder, sei lá, começa a iniciar projetos desse tipo, por que não? Dinheiro existe. Esse negócio de que o Brasil está quebrado, eu não sou muito fã de acreditar nisso, não. Talvez esteja quebrado para algumas coisas, mas para outras não está. Então, e é mais fácil a gente, né, trabalhador, tá quebrado do que o Brasil. Mas, enfim, é outro assunto a conversar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha visto os vídeos anteriores e peço a tua ajuda, mais uma vez, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, comentar se possível, se você quiser, claro. Isso ajuda muito o canal, ajuda bastante a minha pessoa que está aqui, por exemplo, por trás da câmera, digamos assim. Então, é o que eu peço como ajuda, é só isso mesmo. Joga esse vídeo para alguém, por exemplo, que você gosta, um grupo da família. Ajuda bastante. Então, te agradeço por estar até aqui. E no mais, estamos trazendo aí mais vídeos com outros temas que envolvem teologia, história, alguma questão da área da filosofia, mas eu vou sempre tentar trazer tudo que possa ser relacionado ao ambiente cristão, ao ambiente teológico, histórico, que é mais a minha área de formação, essa parte das humanas, e aí, claro, vai acabar entrando em política, em economia, em geopolítica, em filosofia, dentre outros temas da área de humanas. E é isso, pessoal. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.